Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Christ. Je vous salue au nom de Christ. Que vous soyez bienvenus dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Avant de commencer, je voudrais remercier le pasteur pour me donner cette opportunité afin que je puisse parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Glória seja dada a Jesus. Amém? Amém. Esta manhã, Ce matin, vamos falar de um tema nous allons parler d'un thème que nós conhecemos muitas vezes, que nous connaissons très bien mas às vezes ignoramos. et parfois nous ignorons ces mots. Amém? Amém. O tema que eu vou falar esta manhã, Le thème de ce matin, como vir a Jesus. comment venir à Christ. Amém? Et Vamos abrir a nossa Bíblia nous allons ouvrir nos Bibles no Marcos dans le livre de Marc, 8, Marc chapitre 8, 34. 34. A irmã Lina vai ler em francês, eu vou ler em português. Marcos 8, 34. Eu vou ler em nome de Jesus. Já temos todos? Se alguém pode ler em francês, por favor. A irmã ainda está procurando, eu vou ler em português. Ok, não tem problema. Eu vou ler em português, papai vai ler em francês. Amém? Marcos 8, 34. Marc chapitre 8, 34. Eu vou ler. E chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Amém? Papai Abraão, por favor. Nous lisons le livre de Marc, chapitre 8, verset 34. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Parole du Seigneur. Amém? Então, acabamos de ler. quand nous avons lu, Jesus chamou seus discípulos, Jésus a appelé ses e disciples a multidão também. avec la multitude. Então ele disse: se alguém quiser vir após mim, Il a dit, celui qui veut venir auprès de moi, nega-se a si mesmo, il doit se renier soi-même toma a sua cruz et qu'il prend sa croix e siga-me. et qu'il puisse me suivre. O que Jesus quer dizer? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Se alguém quiser vir após mim, Si quelqu'un veut venir à moi, ele falou primeiro ponto, il a dit premièrement, nega-se a si mesmo, il doit se renier, tomar a sua cruz il doit porter sa croix e seguir-me. et suivre. Hoje vamos falar sobre esses três pontos aqui. Nous allons parler sur ces 3 points. Vou repetir. Je vais répéter. Primeiro ponto, Premièrement, negar-se a si mesmo. c'est renier soi-même. Tomar a sua, segundo ponto, Deuxième point, tomar a sua cruz. prendre sa croix. E terceiro ponto, Et troisième point, siga-me. le suivre. Amém? Amém. Então, o que significa seguir a si mesmo? A desculpa, negar-se a si mesmo. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est renier soi-même? Aleluia. Negar-se a si mesmo, C'est renoncer. C'est renier aussi, non? Non? Renoncer à soi-même. negar-se a si mesmo Renoncer à soi-même, significa cela veut dire os seus desejos, ses désirs, os teus desejos, mes désirs, os teus interesses. mes intérêts, Amém? et Amen. E a sua vontade. Et ma volonté. Muitas vezes Beaucoup de fois, temos a vontade nous avons la de volonté fazer muitas coisas, de faire beaucoup de choses. mas para Deus Mais pour Dieu, isso não é importante. cela n'est pas important. Os nossos planos não quer dizer que não são importantes para nós, Nos plans, cela ne veut pas dire que ce n'est pas important pour nous. mas Jesus está a dizer Mais Jésus dit para nós negarmos. que nous devons nous renoncer. Em outras palavras, podemos dizer, Dans notre monde, nous pouvons dire Jesus quer nos dizer que Jésus veut dire que meter Deus de mettre Dieu como prioridade de tudo. en priorité de tout. Amém? Amen. Porque Deus que te criou, me criou. Car Dieu m'a créé, il m'a créé. Porque Ele sabe Car il connaît, que você tem também teus planos. il sait que tu as des
plans, mas Deus tem o melhor plano para você. mais il a de meilleurs plans pour nous. É por isso que você tem que se negar. C'est pourquoi il a dit qu'il est nécessaire que nous puissions nous renoncer. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 6, Car la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 6, 33, chapitre 33, procurar primeiro o reino cherchez d'abord le royaume, de tudo que você quiser. le royaume des cieux. Procurar primeiro o reino do céu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Depois tudo que você quiser vai ser dado. Et tout ce dont tu as besoin te sera donné. Jesus sabe que você necessita. Jésus sait que nous avons Mas besoin. está dizendo procurar primeiro o reino. Mais il dit d'abord de chercher le royaume des A cieux, sua vontade. sa volonté. Porque os planos de Deus não é nosso plano. Car les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Porque tem o melhor projeto para nós. Car il a de meilleurs projets pour nous. Então, para nós seguir a Jesus, Alors pour suivre Jésus, temos que negar-nos il est nécessaire de se a renoncer. essa tua vontade. De renoncer notre volonté. Aleluia. Amen. Podemos a história do... Podemos dar exemplo? Je vais donner un exemple. A história de Moisés. Histoire de Moïse. Nós conhecemos quem é Moisés. Nous savons qui est Moïse. Moisés foram hebreus. Moïse était hébreu. Mas quando era pequeno, Mais lorsqu'il était petit, a mãe meteu no cesto para proteger o filho. sa mère lui a mis dans un panier pour le protéger. Porque digamos, o rei Egito, Car le roi de cette époque d'Égypte, ele ia matar todas as crianças. il avait demandé à tuer tous les garçons. Mas quando essa criança estava no rio, Mais lorsqu'il était dans la mer, a história está organizada para tentar fazer l'histoire est melhor. longue, je vais faire abrévier. Quando essa criança foi tirada do rio, foi parar na família do rei do Egito, Lorsque cet enfant s'est retrouvé dans la famille du roi, então essa criança começou a crescer lá, alors cet enfant a grandi dans cette maison, foi ensinado lá, il a été enseigné là-bas ele tornou-se príncipe. et il s'est rendu prince. Mas dia, Mais un jour, quando ele veio saber que Deus tinha um plano na sua vida, lorsqu'il s'est rendu compte que Dieu avait un plan dans sa vie, ele abandonou aquilo tudo. il a laissé toutes ces choses. Porque ele sabia aquela glória que ele tinha Car il savait que cette gloire qu'il avait, era passageira. elle était Era passagère. só para algum C'était momento. pour un moment. Mas ele preferiu fazer a vontade de Et Deus. il a préféré de faire la volonté de Dieu. Quando nós fizemos a vontade de Deus, Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, Deus vai nos abençoar. le Seigneur nous bénit. Amém? Amen. E quando ele preferiu fazer a vontade de Deus, Lorsqu'il a choisi de faire la volonté de Dieu, nós sabemos como que Deus lhe utilizou. nous avons vu comment Dieu l'a Hoje utilisé. vocês vão dizer para nós. Aujourd'hui, nous parlons de Moïse comme exemple. Amém? Então devemos negar-nos Alors nous devons nous renoncer para podermos fazer a vontade de Deus. pour faire la volonté de Dieu. Porque a vontade de Deus é melhor da nossa Car vontade. la volonté de Dieu est meilleure que celle que nous avons. Então para nós vir a Jesus, Alors pour venir à ou Jésus, vir depois de Jesus, ou alors pour venir après Jésus, porque a Bíblia que nós acabamos de ler, comme nous avons lu em Marcos 8:34, dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 34, ele diz, se alguém quiser vir após a mim, car il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, então significa que Jesus está à frente, cela veut dire que Jésus est então devant essa pessoa que vem atrás dele. et nous venons derrière lui. Mas para você vir atrás de Jesus, Mais pour que tu puisses marcher derrière Jésus, tem condições que você tem que preencher. il y a des conditions à respecter. Podemos vir a Jesus, é verdade, como Nous nós pouvons, somos. nous pouvons venir à Christ comme nous sommes. Você, quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador, Lorsque la personne reçoit Christ comme son sauveur, somos salvos. nous sommes sauvés. Mas isso não basta. Mais cela ne suffit pas. Agora temos que andar a caminhada com Cristo. Maintenant, nous devons marcher avec Christ. Para que possamos andar com a caminhada de Cristo, com Cristo, desculpa, Afin que nous puissions marcher avec Christ, então devemos negar-nos. nous devons nous renoncer. Amém? Para negar precisa de sacrifício. Se renoncer, c'est un sacrifice. Negar significa não só uma vez para toda a vida, não. Se renoncer, ce n'est pas une seule fois pour toute une vie. Cada dia da nossa vida, Chaque jour de notre vie, devemos negar. nous devons nous Porque renoncer. tem situações que acontecem na nossa vida Car il y a des situations qui arrivent dans que notre temos que vie fazer escolha. que nous devons choisir. E saber também negar e saber o que é certo e o que é errado. De savoir choisir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Amém? Amen. Aleluia. Amen. Será que estamos presentes? Est-ce que nous sommes Será que présents? estamos presentes? Est-ce que nous sommes présents? Amém, amém? Amen. Para negar a Jesus, desculpa, para negar-nos a nós mesmos, Afin de se renoncer, temos que fazer algo na nossa vida. nous devons faire quelque chose dans notre vie. Negar-nos Nous renier, nous renoncer. o que achamos eu, C'est que tu trouves toi. que acha que eu sei, Moi, je eu connais. sou melhor. Moi, je suis meilleur. Para você seguir a Cristo, Afin que tu puisses suivre Christ, tu
dois laisser toutes ces Apóstolo choses. Paulo disse, L'apôtre Paul il dit, tudo que eu achava que era bom para mim, tout ce que je trouvais bon pour mas moi, tudo foi nada a Cristo. tout Tudo foi nada por causa de Cristo. était vanité pour Christ. Porque ele viu Car il a vu que Cristo é a solução de tudo. que Christ était la solution à toutes les Se nós choses. metemos Cristo em primeiro lugar, Et si nous mettons Christ en première place, andaremos com Ele, nous marcherons teremos a avec lui vitória. et nous allons avoir la victoire. Amém? Et Então, o primeiro ponto que acabamos de falar, le premier point que nous avons dit, devemos negar-nos. nous devons nous renoncer. Amém? Para possamos seguir a Cristo, Pour suivre Christ, ou digamos o tema que pegou dele, ou le thème que nous avons annoncé, como vir a Cristo. comment venir à Christ. Para vir a Cristo, Pour venir à tem que se Christ, negar-se. nous devons nous renoncer. Amém? Amen. O segundo ponto, vamos falar essa amanhã, Le deuxième point que nous allons parler ce matin, é tomar a sua cruz. c'est de prendre sa croix. Se queremos andar com a caminhada com Cristo, Si nous voulons marcher avec Christ, atrás de Cristo, derrière Christ, temos que tomar a nossa cruz. nous devons prendre en charge notre croix. Porque muitas vezes achamos que a cruz Parce que parfois nous croyons que la croix, é levar a mesma cruz que Cristo levou. c'est porter la même croix que Christ avait Cristo portée. levou uma vez para toda aquela cruz. Jésus a déjà porté la croix une fois pour toutes. A cruz vai mais além que nós pensamos. La croix va au-delà de ce que nous avons A imaginé. cruz são os sofrimentos, La croix, c'est les souffrances, a dor, les douleurs, as les perseguições. persécutions. Porque nós cristãos Car nous les chrétiens, achamos que quando aceitamos Cristo na nous nossa croyons vida, que lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, tudo é belo, tout est tudo merveilleux, é maravilhoso. tout est joli. Isso é erro. C'est Eu posso vraiment muita pessoa ver na vida cristã, C'est pourquoi lorsqu'une personne vient en Christ, a pessoa fica decepcionada. elle est déçue. Não quer dizer que Deus não abençoa, Deus abençoa sim. Cela ne veut pas dire que Dieu ne bénit pas, Dieu bénit. Mas Deus também é Deus de princípio. Mais Dieu est un Dieu de principe. Amém? Amen. Então, como eu acabei de falar, nós os cristãos Comme j'avais dit, nous les chrétiens, queremos ter uma vida confortável, nous voulons avoir une vie uma vida confortable, melhor. une vie merveilleuse. Queremos que Deus nos abençoe, Nous voulons que Dieu nous bénisse, seja casamento, qu'il nous donne le seja mariage, casa, donne une seja maison, filho, les enfants, seja no seu trabalho, le travail, seja viagem, isso le tudo. voyage. Mas nós os cristãos estamos prontos Mais nous les chrétiens ne sommes pas de prêts levar a cruz. de porter la croix. Nós os cristãos estamos prontos Que nous les chrétiens ne de sommes pas ser prêts humilhados. d'être humiliés. Nós os cristãos não estamos prontos Les chrétiens de n'est pas levar prêts o sofrimento. de porter la souffrance. Amém? Temos que agradecer a Deus Nous devons bénir le que Seigneur. estamos num país Que nous sommes dans un que pays, podemos pregar a palavra de Deus com toda a que liberdade. nous pouvons prêcher la parole de Dieu avec toute liberté. Podemos meditar, ler a Bíblia com toda a liberdade. Nous pouvons méditer la parole de Dieu avec toute liberté. Mas tem países Mais il y a de ces onde o pays cristão qu'un lê chrétien, a Bíblia que não tem nem direito de ter. il n'a même pas le droit d'avoir une Bible. Até não sabe onde vão orar. Ils ne savent même pas où prier. Mas por causa de Cristo, Mais à cause eles de aceitaram Christ, aquilo. ils ont accepté cela. Tem cristãos Il y a des que chrétiens estão a morrer para o Cristo. qui sont en train de mourir Mas pour nós estamos Christ. aqui. Mais nous sommes ici. Temos a liberdade. Nous avons la Temos liberté. a Bíblia. Nous avons la Bible. Temos tudo. Nous avons Mas não tout. estamos prontos Mais nous ne sommes pas a prêts suportar um ao outro. à supporter l'autre. Talvez o irmão, por exemplo, acordou de manhã e sempre vem na igreja. Peut-être que le frère s'est réveillé, il est venu ce matin à l'église. Podemos dar um irmão Garcia ver hoje. L'exemple du frère Graciel qui est venu ce matin. Perguntei como ele estava, se cumprimentarmos. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes salués. O irmão Garcia veio me falar uma palavra que eu não gostei. Peut-être qu'il va me dire un mot que ça qui ne me plaît pas. Mas se você conhece o irmão Garcia, Et si tu connais les frères Gracia, você vai dizer, como o irmão Garcia também está me falando, eu acho que ele é ele. ah, la façon où il parle, ce n'est pas mon frère. Talvez ele dormiu mal, Peut-être qu'il a mal talvez dormi. alguma coisa aconteceu. Peut-être quelque chose lui est O arrivé. que você vai fazer? Você ouviste, Tu as entendu, te doeu sim, cela t'a fait mal. vai em casa, Va à la maison, ora a Deus. prie le Diz Seigneur. Deus, Dis Seigneur, por que esse irmão me falou uma coisa dessa? pourquoi le frère m'a Eu parlé de sei cette que não, façon? ele não é assim. Je sais qu'il n'est pas comme Ele vai ça. te revelar. Le Seigneur va te révéler. Pode ser que aonde o momento você está orando, Peut-être que dans le moment où tu es en train de Deus vai prier, convencer o coração dele. le Seigneur va convaincre Vai son te chamar cœur na irmã Bena. et il va prendre le Desculpa, témoin de la Bena, como eu te personne. falei. Ah, pardonne-moi de la façon dont je t'ai parlé. Não era minha vontade, mas estava muito triste, uma coisa assim aconteceu. Mais cela n'était pas ma volonté, mais j'étais attristée, quelque chose s'est E passé. acabou. Et cela fini. Mas os cristãos nós não somos assim. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, A pessoa vai dar uma má resposta. le frère te répond mal. Quando você vai chegar ainda, o que vai fazer? Lorsque tu vas arriver à la maison, qu'est-ce que Vai tu vas chamar faire? irmã Lina. Tu vas appeler sa O que mère. aconteceu? Tu sais qu'est-ce qui s'est Aquele passé? irmão, Les ele frères, ajuda, irmão, vai fazer uma coisa Comment un dessa. frère peut faire une chose pareille? Cristão de Les hoje. chrétiens Vocês são d'aujourd'hui, capazes nous ne sommes plus de capables levar a cruz. de porter la croix, Eles são fé por causa de Cristo. de
Christ. Como Cristo é o nosso modelo. Christ est notre modèle. Cristo que era santo. Christ qui était saint. Cristo que era Deus. Il était Dieu. Deixou seu trono. Il a laissé son Para trône vir na terra. pour venir sur cette Ele que não terre. era pecador. Pardon? Ele que não era Lui pecador. qui n'a jamais péché. Mas ele fez por você e eu. Mais il a fait pour Para que toi nós et pour possamos moi. ser salvos. En fait, nous soyons sauvés. Jesus passou na humilhação. Jésus a passé par l'humiliation. Jesus passou na humilhação. Jésus a passé par Se l'humiliation. bafemaram, disseram nomes até que disseram On l'a blasphémé. demônios. On lui a appelé démon. Mas Jesus sabia uma coisa. Mais Jésus savait quelque Que chose. ele veio aqui na terra. S'il était venu sur Esse era cette o terre, objetivo. c'est qu'il avait un Ele veio objectif. salvar. Il est venu te Ele veio sauver. salvar. Il est venu me Ele veio passar sauver. esse caminho. Il devait passer par Esse ce caminho chemin. difícil. Ce chemin qui Esse était a cruz difficile. que ele C'était levava. la croix qu'il De portait. humilhação. La croix d'humiliation. De humilharam. On l'a De humilié. cuspiram. On a De craché fizeram sur tudo lui. aquilo. Pardon? De fizeram tudo aquilo. Toutes ces choses, on l'a Mas fait. Cristo sabia Mais Christ que eu savait tenho que levar isso até na cruz. que je dois porter cette Quando eu croix. chegar na cruz, Et lorsque je vais arriver à la eu croix, vou morrer. je vais mourir. Quando eu morrer, Et lorsque je vais mourir, vou ressuscitar. je vais ressusciter. E Deus, Et Dieu, como não é como ele, o Deus não é como um homem que promete não faça. comme Dieu n'est pas comme un homme qui promet et ne réalise pas. Non, Dieu avait promis Jesus Cristo, que ele Jésus-Christ, foi exaltado il a été exalté acima de todo nome. pour au-dessus de tous les noms. Glória. Il a reçu la gloire. É que nós somos capazes também de passar sofrimento como Cristo passou. Est-ce que nous sommes capables de passer par la souffrance de Christ? Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. A cruz que Cristo descobriu. Beber água. Je vais boire de l'eau. Glória. Amen. Amém. Esta cruz de Cristo. La croix de Christ. Vamos tentar imaginar um pouco. On va essayer d'imaginer un peu. Mas essa cruz tão pesada Cette croix qui était lourde, que Jesus levou. que Jésus a portée. Eu não sei qual é a distância que era. Je ne connais pas la Mas distance qu'il tenta a fait, imaginar. mais j'imagine, Da estação, no princípio da estação, au début de la station, talvez até no Berkeley. peut-être jusqu'à Berkel. Aonde Jesus foi condenado, porque ele foi condenado no palácio. Là où Jésus a été condamné, il a été condamné dans un palais. Mas ele tem que levar esta cruz tão pesada Il devait porter cette croix lourde até no sítio que era no caveiro. et apporter jusqu'au Na calvaire. sua caminhada, ao levando a cruz, Pendant son chemin, en portant cette croix, falaram mal, batiam-lhe. on a parlé en mal de lui, on l'a frappé, Mas ele tudo disse que não. mais il a dit non. Eu estou fazendo isso com a Sônia. Je fais cela pour Eu ça. sei que eu não mereço isto, Je sais que je ne mérite pas mas eu cela, tenho que fazer por ela. mais je vais faire ça pour Por elle. causa que eu vim, por isso que eu vim aqui. C'est pour cela que je suis venue. Amém? Amen. Será que nós somos capazes? Est-ce que nous sommes capables? Se alguém está te maltratando, Quelqu'un est en train de te está te maltraiter, falando mal, parlant mal de não toi, ouviste? tu as entendu. Mas será que somos capazes Est-ce que nous de sommes suportar capables esta cruz? de supporter cette croix? Jesus foi obediente até a morte. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Tudo que vamos fazer aqui neste mundo Tout ce que nous faisons sur cette não é terre vão. est en vain. Porque apóstolo Paulo disse, Pardon, est en vain. apóstolo Paulo não é vão, tudo Ce bem. n'est pas en vain. Apóstolo Paulo disse, Parce que l'apôtre Paul a eu dit, estou a correr je suis en train de para que eu courir, possa receber a coroa. afin que je puisse recevoir ma couronne. O apóstolo Paulo é um grande exemplo para nós hoje. L'apôtre Paul est un grand exemple pour nous Ele aujourd'hui. abandonou tudo por Cristo. Il a tout abandonné pour Christ. Ele sofreu por Cristo. Il a souffert pour Ele viveu Christ. toda a sua vida na prisão. Il a vécu toute sa vie dans la Mas prison. tudo isso é por causa do Cristo. Mais tout cela pour Christ. Se queremos Si nous voulons vir a Cristo, venir à Christ, temos que levar a cruz. nous devons porter la Não croix. estou aqui para condenar ninguém. Je ne viens pas condamner Mas eu estou a quelqu'un. falar que é a palavra de Deus. Je dis la parole de Dieu. Queremos seguir a Cristo, tá bom? Nous voulons suivre Christ, c'est Mas bien. tem condições que devemos. Mais il y a des conditions à remplir. Aleluia. Não podemos vir na casa de Deus Nous ne pouvons pas venir dans la maison de como Dieu nós somos. comme nous Se é sommes. verdade, podemos vir como nós somos. Nous pouvons venir comme nous sommes. Podemos vir como nós somos. Nous pouvons venir comme nous Mas temos sommes. que deixar ser transformado. Mais nous devons nous laisser être Aleluia. transformés. Devemos ser transformados. Nous devons être transformés. Aleluia. Amen. Aleluia, Jesus.
Para que possamos seguir a Cristo, Afin que nous puissions suivre Christ, o primeiro ponto que acabamos de falar le premier point que nous avons dit, é negar-se a si mesmo. c'est de renoncer à soi-même. O segundo ponto Le deuxième, é tomar a sua cruz. c'est de prendre sa croix. Eu não vou muito longe. Je ne vais pas aller très loin. Aleluia. Amen. O terceiro ponto que vamos falar essa manhã Le troisième point que nous allons parler ce matin, é seguir a Jesus. c'est suivre Jésus. Amém? Amen. Amém? Amen. É seguir a Jesus. C'est suivre Mas Jésus. como que podemos seguir a Mais Cristo? comment suivre Jésus? Aleluia. O que Jesus fez para que possamos seguir a Ele? Qu'est-ce que Jésus a fait pour que nous puissions le suivre? Amém? Amen. Para essa pergunta, antes de eu ir mais além, Cette question, avant que je puisse aller un peu plus loin, para que possamos conhecer o que Cristo fez, afin que nous puissions connaître ce que Christ a fait, é através da sua palavra. c'est au travers de sa parole. Porque se nós não soubermos o que Cristo fez, Car si nous ne savons pas ce que Christ a é fait, possível nós segui-lo. il est impossible de suivre. Porque você vai seguir uma pessoa, Tu ne peux pas suivre tem quelqu'un, que saber o que essa pessoa está fazendo, tu dois savoir ce que la o que personne ele quer fait fazer. et qu'est-ce qu'il va faire. Amém? Então, para nós seguir a Cristo, Alors pour que nous puissions suivre temos que Christ, ter a referência significativa. A nossa referência tem que ser na Bíblia. nous devons avoir une référence et cette référence c'est la Bible. Saber o que Cristo fez. Savoir qu'est-ce que Christ a fait. Mas muitos cristãos de hoje Mais beaucoup de chrétiens não aujourd'hui, queremos nous ne voulons pas meditar a palavra de Deus. méditer la parole de Dieu. Ler a Bíblia. Lire la parole de Ver na Dieu. igreja é bom. Venir à l'église c'est bien, Mas também mais temos aussi que ter uma intimidade com nous Deus. devons avoir une intimité avec Christ. Porque mesmo Cristo, como eu falei, para seguir a Cristo, Mais même Christ, comme je dis pour suivre Christ, ele também tinha seu tempo lui aussi il avait son temps e a orar para Deus. de prier Dieu. Amém? Amen. Significa nós cristãos, para nós seguir a Cristo, Cela veut dire que nous les chrétiens pour suivre Christ, devemos orar. nous devons prier. Devemos ler a palavra de Nous Deus. devons lire la parole de Dieu. Cristo ia no templo, Jésus allait dans les temples, ia na sinagoga, dans la synagogue. ele lia a palavra de Deus. Il lisait la parole de Dieu. Devemos ser imitadores de Cristo. Nous voulons être des imitateurs de O que Christ. Cristo fez? Qu'est-ce que Christ a fait? Cristo, Christ, ele amava as pessoas. il aimait les gens. Aleluia. Amen. Cristo amava a pessoa. Christ aimait les gens. Cristo não fazia decepção de pessoa. Il n'avait pas d'exception de personne. Porque hoje no mundo, Car aujourd'hui, dans ce monde, para ser amigo de alguém, pour être l'ami de quelqu'un, porque aquele tem, pour avoir quelque chose, significa por interesse. c'est pour un intérêt quelque Mas chose. Cristo, Et Christ, ele amava a pessoa, seja como você é. il aimait les gens tels qu'ils étaient. Amém? Amen. Para que possamos seguir a Cristo, Afin que nous puissions suivre Christ, devemos ter compaixão. nous devons avoir Das la âmes. compassion des âmes. Amém? Amen. A nossa igreja Notre église intitula-se s'appelle Missão Evangélica pela Compaixão das Almas. Mission évangélique pour les compassions des âmes. Amém? Significa essa compaixão C'est-à-dire cette compassion, tem que estar em nós. elle doit être en nous. Amém? Porque Cristo teve compaixão das almas. Car Christ a eu la compassion Ele des viu que a âmes. pessoa estava sofrendo. Lorsqu'il voyait quelqu'un souffrir, Ele sofria com ele. il souffrait avec la Se você tinha personne. problema, Lorsque la personne était dans les ele dava problèmes, solução. il trouvait la Jesus não solution. condenava. Il ne condamnait Ele pas, amava. il aimait. Aleluia. Amen. Jesus Jésus perdoava. pardonnait. Aleluia. Essa história eu gosto tanto de Jesus. J'aime beaucoup cette histoire de Christ. Da Bíblia, Dans la Bible, da mulher adulta. de la femme adultère. Aleluia. Vou tentar falar para nós entender essa história Je dessa vais essayer de mulher. la raconter afin que nous puissions comprendre l'histoire de cette femme. Esta mulher, Cette femme, ela pecou. elle a péché. Os fariseus e escribas, Les pharisiens et les scribes, a multidão, la multitude, trouxeram a mulher a Cristo. ils ont amené la femme devant Christ Dizer que Cristo, pour dire Jésus, essa mulher pecou. cette femme a péché. Foi adulterada, foi para o adultério. Elle a commis l'adultère. Como a lei está dizendo Comme la loi dit, que temos que apedrejá-lo. nous devons la lapider. Temos que matar ela. Nous devons la tuer. Mas o que você diz? Mais qu'est-ce que tu dis? Isso está dizendo, a Bíblia está dizendo mesmo. La Bible nous dit, Jesus, Jésus a ele dit, estava escrevendo, Jésus, Jesus estava escrevendo no chão. il était en train de dessiner Ele par terre. ouviu o que as pessoas disseram. Il a écouté ce que les gens ont dit. Tipo, comunicar, a Betty Kaya, Et comme dit Lingard, il fait que vous pas envie. Amém? Amen. Mas as pessoas Parce que les gens, continuaram a falar. ils ont continué à dire. Jesus depois levantou-se a cara, Jésus a levé son visage. disse Il a dit
Quem nunca pecou, Celui qui n'a jamais péché ele a pega prend la première pierre a pedreira. et jette. Amém? Amen. A Bíblia diz La Bible nous dit que ninguém, que personne, começando das crianças en commençant par les até mais enfants velhos, jusqu'aux adultes, todos foram. tout le monde est parti. Então ficou só Jesus com a mulher. Jesus estava sempre no mesmo estado, assim, ajoelhado. Jésus était toujours dans le même état, à genoux, en train de dessiner. Jesus perguntou à mulher: Et Jésus a demandé à la quando as femme, pessoas estavam te condenar? où sont les personnes qui te condamnaient? Ele disse: foram ninguém. Ils sont tous partis, il n'y a personne. Jesus disse Jésus a dit, que eu moi, também não te condeno. je ne te condamne pas. Mais, Não faça mais. ne répète pas Alléluia. cela. Amen. Nós os cristãos hoje Nous les chrétiens somos d'aujourd'hui, especialistas de condenar. nous sommes spécialisés en condamnation. Aleluia. Eu Amen. me pergunto, se nós estamos a condenar, mas se o mundo já condena, se a igreja é o último refúgio, por que nós também temos que condenar-nos? Je me pose la question. Le monde condamne et l'Église est le dernier refuge. Et nous sommes aussi en train de condamner. Amém. Significa, Cela veut dire, estamos a entregar a pessoa a Satanás. nous sommes en train de livrer les gens à Satan. Não quer dizer que Cristo gostou que ela fez, Cela ne veut pas dire que Jésus a aimé ce qu'elle a fait. mas Jesus mostrou Mais Jésus a montré que eu não te condeno. que je ne te Eu condamne não vim pas. aqui no mundo Je ne suis pas venu dans ce monde pour condamner. vim para te amar. Mais je viens pour Eu vim te t'aimer. mostrar meu amor. Je viens te montrer l'amour. Faça isto. Ne fais pas cela. Que Deus, a Bíblia diz, Car la Bible nous em dit, João dans le livre de Jean 3, 3, 16, 16, que Deus amou que Dieu a, tanto o mundo que Dieu a tant aimé les que mondes mandou qu'il a envoyé son Fils unique, para que... Deixa eu passar. qu'il a envoyé son Fils unique afin que personne ne périsse. Amém, amém, amém. Amen. Jesus mostrou. Jésus a montré, O que você disse não está bom, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. mas não faça mais. Je ne fais plus cela. Mas por que a igreja Pourquoi l'Église não podemos também ter essa compaixão? ne pouvons pas avoir aussi cette Perdoar compassion os outros. de pardonner les A pessoa autres? fez erro, sim. Si il a commis une erreur, Nós todos fizemos erros. tous nous commettons des É isso que eu erreurs. falo sempre pro meu marido. Je dis toujours à mon mari, Olha, se Deus me mostrar assim na televisão, si Dieu met une télé, só o dia que acordamos até a noite, la journée que nous allons passer du matin jusqu'au soir, quantas coisas foi que nós cometemos. combien de choses que nous avons fait. Eu acho que ninguém podia ter a possibilidade de dizer que não, Deus perdoa. Não é conseguir vir na presença de Deus. Je pense que personne aurait à avoir la possibilité de venir devant Porque Dieu. você está vendo vocês sujos. Parce que tu vas te sentir Você vai sale. sentir-se. Não sei, quer dizer, você vai sentir que não és. Quer dizer, Tu vas te sentir que tu n'es pas digne. amém? Amen. Deus não condena ninguém. Dieu ne condamne personne. A Bíblia diz, Mais la Bible nous dit, da mesma maneira, de la même como façon te condenar. que tu condamnes les autres, c'est de la même façon qu'on te jugera. Depois tenha cuidado Alors fais attention como nós condenamos outros. la façon dont tu juges les autres. Porque ninguém é santo neste mundo. Car nul n'est saint dans ce monde. Caímos de uma maneira ou Nous outra. trompessons d'une façon et Mas d'autre. Cristo está nos chamando Mais Jésus nous a ter appelle compaixão, avec compassion a ajudar essa pessoa que caiu. à aider celui qui est Se tombé. nós ajudar essa pessoa, Si nous aidons cette personne, nós ganhamos essa pessoa. nous gagnons cette Trouxemos essa personne. pessoa a Cristo. Pardon? Trouxemos essa pessoa a Nous Cristo. ramenons cette personne à Christ. Mas quantas vezes Mais combien de fois que nós. Quer dizer, a pessoa fez mal, que la personne a fait quelque chose de mas mauvais, nós cavamos mais um buraco outra vez. nous allons enfoncer encore le trou. Olha, praticamente eu digo a verdade. Je vais dire en vérité, Eu não estou contra mais. Je Mas o suis que está pas contre. acontecendo nas igrejas? des choses qui arrivent dans les O pastor églises. fez aquilo, Le pasteur a fait ceci, le frère a fait cela, la sœur a fait ceci. É verdade, é um pecado. C'est vrai, c'est un péché. Mas o que eu estou contra é Et je suis contre como que nós julgamos perante as situações. notre façon de juger devant les situations. Hoje o irmão caiu. Aujourd'hui, le frère est tombé. As redes sociais Les réseaux sociaux, merci, tornou-se mais para os cristãos blasfemar ou falar mal dos outros c'est plus utilisé pour les chrétiens pour blasphémer les autres do que anunciar a palavra de Deus. à la place de parler de Dieu. Porque se você vai ver no Facebook, Tu vas dans le o Facebook, irmão fez aquilo, le frère a a irmã fait fez ceci, aquilo. la Olha sœur os a fait cela. comentários Les commentaires cristãos. chrétiens, Temos que contar. nous devons nous réveiller. Cristo está voltando. Jésus revient É a bientôt. distração que o diabo está C'est nos la distraction meter. que Satan a trouvée pour nous. Porque estamos no tempo da graça. Car nous sommes dans le temps de la grâce. Porque você pensa que esse irmão que fez pecou tanto.
Tu crois que le frère a péché tellement. Mas talvez naquele momento ele foi pedir reconciliar com Deus. Peut-être qu'il s'est déjà réconcilié avec Dieu. O tempo que você está sempre a meter com o irmão fez. Le temps que tu passes en disant le frère a fait ceci et cela, Jesus virá, Jésus va o venir, irmão vai, você vai ficar. le frère va partir, tu vas rester. Cada distração. Pourquoi? À cause de la Porque já distraction. não estamos aqui para condenar. Nous ne sommes pas là pour Cristo não condamner. condenou ninguém. Jésus n'a condamné E nós também não personne. temos direito de Et condenar nous n'avons ninguém. pas le droit de condamner Nosso personne. dever Notre droit é est ajudar. d'aider Mostrar l'autre, o amor. de montrer l'amour, Mostrar que você fizesse não está bom. de dire que ce que tu as fait, ce n'est pas Mas bon. ainda, Mais Deus vai te dar a graça de reconciliar, de voltar. Dieu te fait grâce de te réconcilier, de retourner. Aleluia. Amen. Filho esse pródigo. L'enfant prodige, Fez tanta coisa de mal. il a fait tant de choses mauvaises. Mas no fim, Mais à la fin, ele disse, qu'est-ce qu'il a dit? vamos voltar ao meu pai. Je vais rentrer chez mon É papa. isso que Cristo está esperando de nós. Et c'est ce que Christ attend de A nous. Bíblia diz, La Bible nous o dit, justo cairá 7 vezes. le juste tombera 7 Você fois. vai se levantar. Cette fois, il va se Amém. relever. Quando nós caímos, Toute fois que nous allons tomber, nous allons nous relever. somos carne. Car nous sommes la chair. Aleluia. Amen. Aleluia. Glória seja dada a Deus. La gloire revient à Dieu. A pergunta é, La question est, para vir após Jesus, pour venir après Jésus, devemos negar-nos, né? nous devons nous renoncer. Devemos tomar nossa cruz Nous devons prendre notre croix e seguir. et le suivre. Mas alguém pode me dizer, Mais quelqu'un peut me você dizer, dire, mas como eu posso fazer isto? comment je vais faire cela? Já tentei, J'ai déjà essayé. tento. J'essaye Mas cada toujours. vez que eu quero fazer o melhor, Mais chaque fois que je vais faire de mon mas mieux, sempre caio. je tombe. Mas como que eu posso? Mais comment je peux le faire? Eu posso dizer uma coisa, Je vais dire quelque chose. ao homem é difícil, Pour un homme, c'est difficile. mas para Deus tudo é possível. Mais pour Dieu, tout est possible. Porque Cristo, Car Christ, ele sabia il savait que isso vai nos acontecer. que cela va nous arriver. Mesmo os discípulos, Même les disciples, amém? Se vem na nossa leitura, si nous lisons, là où nous avons mis, a pergunta é, la question est, Jesus já está andando com o discípulo, não é isso? pardon, Jesus já está andando com o discípulo, não é? Jésus marchait déjà avec les disciples. Mas por que aqui está nos dizendo no Marco, Mais pourquoi Marc nous dit Jesus chamou a multidão, que Jésus a appelé la os multitude discípulos? et les disciples? Jesus podia chamar os discípulos, Il ne veut pas les appeler. mas Jesus mostrou, Mais Jésus a mesmo montré, vocês que viram discípulos, même vous qui êtes avec moi, se les vocês querem me disciples, seguir, si vous voulez me vocês têm suivre, que negar-lhes. vous devez vous Vocês têm que tomar a renoncer. cruz. Vous devez prendre la Vocês têm croix. que me seguir. Vous devez me suivre. Quando os discípulos estavam com Jesus, Car lorsque les disciples étaient avec Christ, eles também negaram Jesus. ils ont aussi renoncé Jésus. Amém? Amen. O Pedro, Pierre, no momento que Jesus podia ser crucificado, au moment où Jésus devait être eles crucifié, que não conhecem Jesus, il a dit que il ne connaissait pas Jésus. outros discípulos fugiram de Cristo. Les autres disciples se sont Jesus enfuis. ficou sozinho. Ils s'étaient Eles retrouvés não tout levaram ça. a cruz. Ils n'ont pas porté la croix. Mas, o que Mais eu quis anunciar esta manhã? qu'est-ce que je viens Uma de dire ce matin? boa nova, Une bonne uma nouvelle boa palavra que Une Cristo bonne deu parole. aos seus discípulos. que Christ a donné à ses Eles disciples. dizem Il a dit que é vantajoso que c'est avantageux que eu for que je parte ao Pai, auprès du Père. mas Mais vou vos enviar je vous enverrai o amigo fiel, l'ami fidèle, o le Consolador, consolateur. aquele que vos caminhar C'est lui qui va vous em toda a conduire verdade, dans toute la o vérité. Espírito Santo, L'Esprit que Saint, o mundo não que conhece. le monde ne connaît pas. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. O Espírito Santo Le é Saint-Esprit, só Ele seulement lui, pode nos ajudar peut nous aider a seguir Cristo como deve ser. à suivre Christ comme Porque il se se nós doit. fazermos Car si nous le faisons a nossa pouca vontade, par notre pelos nossos volonté, esforços, par notre propre nós force, seremos cristãos hipócritas. nous allons être des chrétiens hypocrites. Por exemplo, vamos ver que a irmã Bela veio hoje, está pregando. Tu vas voir la sœur, exemple, la sœur Bella vient, prêche. Quando vou sair fora, Lorsque a je mesma que vais dehors, pregou Jesus, celle qui a prêché Jésus, começa a discutir com a pessoa lá fora. elle commence à se disputer dehors. Elle commence à se bagarrer dehors. Porque estamos a ser hipócritas. Car nous sommes Porque hypocrites. estamos a fazer pelo nosso próprio esforço. Car nous faisons par nos efforts. Mas se nós deixarmos ser guiada pelo Espírito Santo, Nous nous laissons être guidés par le Saint-Esprit. vamos ler em Galatas 6. Nous allons lire dans le livre de Galates, chapitre 5. Galatas 5, Galates, chapitre 5, 16 até 22. verset 16 jusqu'à 22. Eu vou ler.
Vamos provar, por favor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirás a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E este Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs qui sont opposés de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Amen. Amen, amen, amen. 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 Então, vamos ler aqui, estamos dizendo sobre como viver segundo o Espírito. Nous avons lu et cela nous montre comment marcher selon l'esprit. Porque a Bíblia diz a carne está lutando contra o Espírito. Car la Bible nous dit que la chair combat l'esprit. Porque a carne quer. Car la chair veut. A carne eu sou. La chair, pardon? A carne eu sou. Significa o que eu sou. Ah, la chair, je suis. Aleluia. Mas a Bíblia diz Et la Bible nous dit que não devemos, que nous ne devons pas, que nous ne devons pas deixar guiada pela carne, mas segundo o Espírito. Que não devemos ser deixados guiados pela carne, que nous ne devons pas être guidés selon la chair, mas o Espírito. mais selon l'esprit. Amém? Quando nós deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, Nous sommes guidés selon le então o Saint-Esprit. Espírito Santo Alors le Saint-Esprit, dá os frutos, elle met en nous les fruits. traz os frutos. Il met en nous les Aleluia. fruits. Como o papai acabou de ler, Comme Papa Abraham a dit, os frutos do Espírito é les o fruits du amor. Saint-Esprit, c'est l'amour. Aleluia. O amor, a Bíblia diz, o amor não inveja. La Bible nous dit que l'amour n'est pas jaloux. O amor ele não succiona. Il ne soupçonne pas. O amor não trai. Il ne trahit O jamais. amor não fala mal do outro. Il ne parle pas mal Se de você l'autre. ama aquela pessoa, Si tu aimes cette você personne, vai ter, como você vai ter, quer dizer, vai ser difícil você falar mal daquela pessoa, porque você ama aquela pessoa. cela va être difficile que tu parles en mal de cette personne parce que tu aimes cette personne. Aleluia. O fruto do Espírito Santo nos dá a paz. Le fruit du Saint-Esprit nous donne la paix. Como a mamãe Karina acabou de falar naquela hora, Comme Maman Karine avait dit, a paz que o mundo não dá. la paix que le monde ne peut donner. O mundo, ou possamos ter uma paz só por algum momento, Le monde nous donne la paix de quelques secondes. mas a paz de Deus é eterna. Mais la paix de Dieu, c'est éternel. Quando nós deixamos ser guiados pelo Espírito de Deus, Lorsque nous laissons lever à marcher selon l'Esprit de Dieu, o Espírito Santo dá temperança. le Saint-Esprit nous donne la Como tempérance. devemos falar, Comment como parler, devemos agir. comment agir. Aleluia.
Amém. Para nós seguir a Cristo, Pour suivre Christ, devemos deixar de ser guiados pelo Espírito nous Santo. laisser être guidés par le Saint-Esprit. Só o Espírito Santo que nos capacita. Le Saint-Esprit va nous Só o Espírito capaciter. Santo que nos dirige. Le Saint-Esprit va nous Ele diriger. revela. Il va nous révéler. Pode dizer que não, irmão, que você está fazendo nada agrada a Deus. Il va te dire, ma soeur, ce que tu fais n'est pas agréable à Deixa de Dieu. roubar. Arrête de voler. Deus não ama isso, não gosta Dieu disso. n'aime pas que tu fasses cela. Deus quer que você seja isto. Dieu veut que tu sois ceci. O próprio Espírito Santo que vai te fazer lembrar. Le Saint-Esprit va te rappeler ces choses. Mas quando é que nós não queremos deixar ser conduzida pelo Espírito? Et combien de fois nous ne voulons pas nous laisser être conduits par le Queremos Saint-Esprit? nós como ser conduzir. Nous voulons conduire nous-mêmes. É por isso que você cristão temos a frustração. C'est pourquoi nous sommes des chrétiens dans la Eu não frustration. vou dizer aqui, mas estou dizendo em geral a Igreja Universal. Je ne parle pas seulement ici, mais je dis l'Église universelle. Que deixamos que o Espírito Santo dirija a nossa vida. Que nous puissions laisser le Saint-Esprit conduire notre vie. Só assim que podemos fazer segundo a vontade de Deus. Et comme ça, nous pourrons faire ce qui est la volonté de Só assim Dieu. que podemos seguir a Cristo. Et comme ça, nous pourrons suivre Só assim que Christ. podemos nos negar-nos. Comme ça, nous allons nous Só assim que renoncer. possamos tomar a cruz. Comme ça, nous allons porter la charge de notre Seguir a croix. Jesus. Comme ça, nous pourrons suivre Christ. Amém. Amém. Isso é um sacrifício, sim, é um Oui, sacrifício. c'est un sacrifice, je le sais. Mas todo sacrifício Mais tout tem sacrifice sempre uma recompensa. Amém. a de récompense. Você vai passando, vai chorar, não vai não sei o que. Tu vas pleurer, tu vas pleurer. Mas no fim, Mais à la você fin, vai ter alegria. tu auras la joie. É por deixar que o Espírito Santo dirija a nós. C'est pourquoi c'est mieux de laisser que le Saint-Esprit nous conduise. Cristo, Car Christ, Ele morreu para você, para mim. il est mort pour toi et moi. Devemos ser imitadores Nous dele. devons être des imitateurs de Ele Christ. como Cristo. Des imitateurs de Christ. Quando as pessoas estão a ver a nós, Lorsque les gens nous não é regardent, Cristo. qu'ils voient Christ. Só assim que a gente pode vir a Cristo. C'est comme ça que les gens vont venir à Christ. Se realmente nós somos modelo para este mundo. Si réellement nous sommes des modèles pour ce Este monde, mundo precisa de Cristo. ce monde a besoin de Christ. Precisa de verdadeiro cristão. Il a besoin de vrais chrétiens, Cristão que renuncia. de vrais chrétiens qui renoncent. Cristão que diz que não é que vive, mas Cristo vive em Ces mim. chrétiens que disent que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Igreja temos que levantar. Église, nous devons nous Temos que lever. acordar. Nous devons nous réveiller. Cristo está vindo. Jésus revient Não bientôt. sabemos quando ele virá. Nous ne savons pas quand, Mas quando ele virá, mais lorsqu'il viendra, será que estamos prontos? est-ce que nous serons prêts? O Espírito Santo está cá. Le Saint-Esprit est là. O Espírito Santo está a ponto de fazer. Le Saint-Esprit est prêt à agir. Mas quantas vezes nós deixamos o Espírito Santo triste? Mais combien de fois nous attristons le Saint-Esprit? Porque queremos fazer nossos próprios desejos. Car nous voulons faire nos désirs. Deixa que o Espírito Santo Laisse que le Saint-Esprit toma conta da nossa vida. prenne soin de notre Porque vie. ele é o melhor mestre. Car il est le meilleur maître. Ele conhece os teus projetos. Il connaît nos Ele projets. conhece os teus sonhos. Il connaît nos rêves. Ele conhece tudo. Il connaît toutes choses. Mas além disso tudo, Mais au-delà de cela, isso é passageiro. tout cela c'est passager. Deus tem o melhor projeto para a tua Car Dieu vida. a de meilleurs projets pour ta Talvez não vie. sei onde você está. Pardon? Talvez não sei onde você está. Peut-être que là où tu te trouves, Deus não está te vendo naquele sítio. Dieu ne te voit pas dans cet Está te vendo endroit. no sítio. Il te voit quelque part Mas d'autre. talvez nesse sítio onde você estiver, Car il sait que là où tu seras, aonde que você vai avançar a tua c'est vida. là où tu vas avancer dans ta Nós vie. estamos a dar a roda no mesmo Combien sítio. de fois nous tournerons? Mas Cristo, Mais Christ, Ele é amor. il est amour. Ele disse, quem Amém. quer vir a mim, Il dit que celui qui veut venir à moi, nega-se. qu'il se renonce. Nega-se. Qu'il se renonce. O meu eu. Qu'il te renonce ton ego. O meu eu beiraceiro. Ou ton ego que moi, Eu je conheço. connais, je sais. Amém? Amen. Mas deixamos que o Espírito Santo Mais que nous puissions laisser le seja a mente da Saint-Esprit nossa vida. être le maître de notre Que vie. Deus abençoe cada um de nós. Que Dieu puisse bénir Abençoe a chacun sua de palavra. nous, qu'il bénisse sa parole. Amém, amém, amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nós podemos aclamar Jesus. Que Dieu soit loué Que Jesus seja glorificado pour sa parole. por esta palavra.